Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja com todos. Mais uma poesia do livro Parnaso de Além Túmulo, do poeta Alberto de Oliveira. Ele foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras, era carioca, farmacêutico, tido como o príncipe dos poetas de sua geração, em aproximadamente 1930. O título da poesia é Do Último Dia. O homem, no último dia, abatido no seu horto, sente o extremo pavor do que a morte lhe revela. Seu coração é um mar que se apruma e encapela. No pungente estertor do peito quase morto. Tudo que era vaidade, agora é desconforto. Toda nau da ilusão se destroça e esfacela sob as ondas fatais da indômita procela. Do peito que é um náufrago sem porto. Somente o que venceu nesse mundo mesquinho, tendo Jesus por verdade e caminho, rompe as trevas do abismo, desse abismo enganoso e perverso. Onde vais, homem vão? Cala em ti todo o alarde. Foge logo dessa tormenta antes que seja tarde. Só Jesus tem nas mãos o farol do universo. Esse poema, irmãos, o poeta, ele coloca principalmente o medo, não o medo da morte, porque nós sabemos que é apenas uma transição. Ele coloca o medo, sim, do que a morte revela dentro de cada um, né? E se forem coisas más, né? Maus sentimentos, vaidade, egoísmo é o que ele cita também, vaidade, egoísmo, orgulho. Essas coisas, elas vão ser também conduzidas do outro lado, né? Elas vão trazer desconforto, como o poeta fala, na hora. E as ilusões, ele diz que as ilusões se destroem e esfacelam. Ou seja, tudo que se criou de ilusão nesse mundo, né, a parte material toda desse mundo que traz ilusão, vai se acabar do outro lado. E aí a pessoa pode se ver totalmente perdida. E ele compara todo o pavor a uma impetuosa tempestade. Como tem algumas expressões aqui diferentes na poesia, né? Impetuosa tempestade é quando ele fala indômita procela. E ele descreve também o pavor como uma dor de uma tristeza, de um arrependimento. Essa dor, ela faz até barulho no peito, de falta de ar, só para ver a agonia, né, que ele retrata na poesia. Então é uma dor pavorosa, que tem um barulho no peito, de falta de ar, o que ele chama de pungente estertor. Mas, no final, ele dá aí aquela boa nova,
para todos, né? Que é exatamente falando que a esperança para aquele que tem Jesus por verdade e caminho, pois ele tem nas mãos o farol do porto seguro, fazendo aquela analogia com o mar que o poeta fez. Do porto seguro a iluminar a nossa jornada. Então tudo isso é para a gente refletir. Vou passar a palavra para a Lívia, que é a palestrante hoje. É verdade. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, ao nosso humilde grupo, aprendizes da fraternidade. E quão bom ver essa casa cheia, né? Agora a gente pode finalmente dizer que chegamos em 2026. E eu acredito que muitos de vocês não me veem tanto durante o ano, né? Que eu sou que nem um cometa. Apareço 2 vezes por ano, depois eu saio. Mas, né, questões de rotina, por enquanto, né, que me impedem de ter uma presença mais constante, mas que nos bastidores e nos nossos corações nós estamos sempre unidos. E eu fico feliz, né, de tê-los aqui presentes, aqueles que nos assistem direto de suas casas, principalmente por este momento especial em que, nesta palestra, nós iremos falar sobre a Boa Nova, que é, como o próprio poema nos traz, é este farol, o Cristo, o Evangelho, é este farol que ilumina o nosso caminho, ilumina a nossa jornada, principalmente porque todos nós vivemos nossas tempestades, vivemos nossos perrengues do cotidiano, e estar aqui reunidos para ouvir a palavra do Cristo é como se realmente esclarecesse para nós esse caminho e aquilo que nós devemos assim trilhar, aquilo que nos sustenta, aquilo que nos encoraja. Então, para darmos por início a esta palestra, que possamos então nos conectar com o Cristo e nos conectar com Deus. Assim, nós fechamos os nossos olhos e elevamos o nosso coração e entregamos nossas dores, nossas aflições e nossas preocupações para Deus. Neste momento, nos sentimos mais aliviados, com o pensamento esclarecido, e nos erguemos de coragem e de bom ânimo, pois aqui nós estamos, pois como filhos de Deus carregamos a sua essência. E esta essência é verdadeiramente boa, esta essência é integralmente de amor. E que nós temos a força dentro de nós para superar nossos obstáculos, superar nossas tempestades e assim encontrar a bonança do ser espiritual. Aqui nos reunimos, Senhor, pois já reconhecemos a Tua glória e a Tua salvação. E mesmo que ainda almas imperfeitas, em travessia, caminheiros, nós já nos alimentamos da boa nova, da boa notícia do Evangelho, para nos servir deste sustento, para nos servir, para erguer nossa alma aos céus, ao plano superior da existência. Então, imperfeito, Pai, ainda somos, mas estamos aprendendo, estamos caminhando.
estamos nos transformando em nossa melhor versão. A versão do ser espiritual, em inteira comunhão com o nosso Pai. E para darmos por início a esta participação, que possamos assim realizar a prece que nosso mestre e irmão maior nos ensina. Assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males. E que assim seja. Então, novamente, enfim, passando janeiro, podemos dizer 2026, meus irmãos. E sabem, recentemente eu estava conversando com alguns trabalhadores da casa em que falávamos sobre este novo ano que se inicia, que normalmente simboliza renovação, mudanças positivas, novas promessas, esperanças, enfim, um novo ciclo. E conversa vai, conversa vem. De repente, uma das trabalhadoras, que até aquele momento estava quieta, na dela, reflexiva, de supetão, ela se manifestou e, ao meu ver, ela fez um desabafo bastante sincero, dizendo: olha, eu sei que é ano novo e que nós vemos como um recomeço, mas de coração eu sinto que nada mudou. Parece que só foi a mudança da folha do calendário, pois eu continuo naquele ritmo frenético do ano passado, do ano retrasado e assim por diante, com os mesmos problemas, com os mesmos perrengues, com as mesmas dificuldades, com os mesmos contratempos familiares, sociais, profissionais, enfim. Eu achei bastante curioso este desabafo barra comentário dessa irmã, pois ela conseguiu verbalizar o sentimento de praticamente todos ali presentes, ou melhor, um sentimento geral. A maioria de nós, de forma mais ou menos intensa, parece que vivemos este caos pessoal e emocional. Nos sentimos perdidos, aflitos, nos sentimos inquietos, perturbados, desconfortáveis. Por incrível que pareça, as nossas maiores batalhas, angústias e dores parece que estão sendo as de dentro para fora. Por exemplo, recentemente saiu um estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde, assegurando que a doença mais comum e predominante do mundo em 2030 será a depressão. Atualmente, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, as diagnosticadas, claro, convivem com transtornos mentais, sendo a depressão e a ansiedade as condições mais predominantes, com altas significativas a cada ano. Ou seja, é uma epidemia moderna, é a epidemia do século XXI. Mais diferente de uma Covid-19, diferente da cólera, da tuberculose, diferente da gripe espanhola, da peste negra, é uma doença silenciosa. E isso nos faz questionar por que nós estamos tão infelizes, tão desconfortáveis, tão angustiados.
na doutrina espírita, costumamos chamar este estado de angústia e de desconforto geral como a emergência das doenças da alma, das mazelas da alma. Nós, espíritos em evolução, que já vivemos diversas e diversas vidas e carregamos este legado, esta bagagem das outras vidas. Somos, claro, iluminados pela razão, trazemos as conquistas espirituais, mas estamos nesta constante batalha conosco mesmo, enfrentando os, entre aspas, chamados demônios interiores, estas mazelas e desequilíbrios do espírito, na busca da conquista espiritual, das conquistas espirituais. Mas é claro que para nós nos mudarmos, nos transformarmos, nos reformarmos, é necessário também o autoconhecimento. É necessário cavar lá no fundo de nossa alma. Tirar, sabe, tudo que a gente coloca debaixo do tapete e fala, depois eu vejo, depois eu cuido, depois eu trato. Aquilo tudo se revela. E é como se fosse uma verdadeira tempestade, uma verdadeira calamidade íntima. Inclusive o espírito Bezerra de Menezes, em suas mensagens psicografadas, costumava chamar este momento crítico como, enfim, a era da maioridade do espírito, da educação dos sentimentos e da reconstrução da alma, em que nós somos concitados a essa viagem interior de autoconhecimento, visando nossa transformação pessoal e espiritual. Ou seja, é viver a partir de dentro. Reconhecer as necessidades não do homem, da matéria, e sim as necessidades do espírito. É difícil, é complexo, é desconfortável essa jornada e muito desafiadora. Mas pegando as próprias palavras desta poesia, desta bela poesia, nesta jornada, certamente o Cristo, ele se faz o cerne, ele se faz o pilar deste caminho. Melhor dizendo, a chave para pacificar estas tempestades se encontra no Mestre, o Salvador, o Príncipe da Paz, o Nazareno, o Médico das Almas, o Messias, enfim, a resposta, a síntese de tudo, o caminho a percorrer. É inegável, meus irmãos, ninguém pode negar, nem crente ou ateu, que o Cristo, ele marcou sim a história da humanidade. Só que aí surge um dilema curioso. Raciocinem comigo. Nós, no Brasil, o Brasil é um país de maioria cristã. Somos majoritariamente cristãos. O cristianismo é a maior religião do mundo. A imagem do Cristo se encontra estampada em quadros, molduras, acessórios, crucifixos. O seu nome é constantemente pronunciado em orações diárias, em músicas, em louvores. Aliás, a Bíblia continua a ser o livro mais vendido, a obra mais vendida do mundo. Mas, pensando aqui, que mudanças o Cristo vem provocando em nós? Será que nós conhecemos verdadeiramente o Cristo? Nós fomos devidamente apresentados para Ele? Nós somos tocados por Ele? Pois é inegável que
tudo o que dele sabemos vem de relato de terceiros, pois ele nada escreveu. O que pode, sim, gerar interpretações vagas e equivocadas acerca da sua essência, da sua razão. Então, pelo que nós sabemos, o Cristo, ele era um revolucionário, ele era um missionário, um carpinteiro, homem comum. Ele era um ser divino? Ou é somente um mito criado pelos homens? Pois muitos acreditam que o Cristo ele não existiu, já que não existe um registro do próprio Mestre. E sendo sincero, meus irmãos, eu acredito que não exista definição de credo ou doutrina capaz de explicar o Cristo. O próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona acerca do Cristo, acerca de Jesus, se limita a dizer que o Cristo foi o tipo mais perfeito que Deus ofertou aos homens para lhe servir de guia ou modelo. Pois é absolutamente dificílimo e complexo explicar toda a essência do que representa o Cristo. E que irônico, né, meus irmãos? Ao mesmo tempo, nós temos a imagem do Cristo tão próxima de nós. E ao mesmo tempo, nos sentimos ainda tão distantes de compreendê-lo. Ainda hoje, inclusive, grande parcela da humanidade, já que o cristianismo, os adeptos do cristianismo é somente 1/3 da humanidade. Mas grande parte da humanidade ou desconhece, ou ignora, ou entre os próprios, aqueles que acreditam, né, que seguem a doutrina cristã, não compreendem a Jesus. Não compreendem a razão, o alcance da sua vinda e jornada na Terra. Então, como poderia esta era da maioridade do Espírito, que é centrada e firmada no Cristo, na presença do Cristo em nossas vidas, se concretizar, se tão distantes, se tão enigmático e desconhecido, o Cristo ele ainda se apresenta para nós? E por esta razão, que o nosso projeto, o projeto desta casa este ano, é colaborar com esta nossa descoberta. Propiciar esta aproximação, este encontro sincero e sentido, para que o Mestre não seja somente uma imagem a ser louvada e reverenciada, e sim que ele seja uma realidade vivida dentro de nós, em nossos corações. E para cooperar com este projeto, nossa casa convida a todos, a partir desta palestra, a conhecer, se aprofundar e acompanhar uma obra simplesmente extraordinária, chamada, pois bem, de Boa Nova. Publicada a primeira vez em 1941 pelo espírito Humberto de Campos, que foi um grande escritor e jornalista enquanto encarnado, e psicografado por nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que dispensa apresentações. Este livro é muito mais do que um compilado de episódios relacionados ao Cristo e a personagens importantes históricos da Bíblia. Este livro, ele é um convite para uma viagem, um convite para um passeio, um convite para um mergulho na intimidade do Cristo e dos feitos notáveis
e muitas vezes anônimos de homens e mulheres desconhecidos, mas que nos trazem profundas lições. Cada capítulo nos traz um episódio distinto relacionado ao Cristo, aos discípulos e de que forma todos foram tocados, de uma forma ou de outra, pelo amor do Cristo. Nesse sentido, a história que muitas vezes nós lemos e nos debruçamos, que parece feita de letras distantes, de letras frias, aqui ganha cor, ganha vida, ganha profundidade e ganha sentido. E é através desses relatos e testemunhos que nós vamos angariando força para continuar na nossa jornada pessoal. Assim, nós iremos nos debruçar nestas páginas, nos aprofundar nos relatos e, por fim, nos apaixonar pela jornada no Cristo na Terra. Cada palestra, um capítulo diferente, com novas, necessárias e profundas reflexões. E nada melhor do que iniciar este projeto, iniciar esta viagem com o primeiro capítulo desta obra, chamada exatamente de Boa Nova. O primeiro capítulo e tanto o livro tem o mesmo nome, a mesma expressão. E este capítulo, por si só, ele busca ser um retrato. Ele vai nos introduzir ao contexto da época, nos introduzir, nos ambientar no ambiente que proporcionou a vinda do Cristo à Terra há mais de 2000 anos atrás. E o que nós tínhamos neste período, há 2000 anos atrás? O Império Romano. O grande e imponente Império Romano, centro do mundo e que, pela sua história, rapidamente se expandiu e que conquistou basicamente todo o mundo antigo. E muitos povos, inclusive o próprio povo de Israel, o povo judeu. E nós podemos dizer que neste momento, este período, há mais de 2000 anos, tratava-se do período mais rico, mais brilhante da história romana. Nunca o povo romano respirou tamanha sensação de paz, de prosperidade e tranquilidade. Eram tempos augustos, eram tempos prósperos, em que as cidades estavam povoadas de cultura, de trocas, de comércio, povoadas de debates, de espíritos nobres e realizadores e de obras magníficas. O próprio imperador daquele momento, Otávio Augusto, que foi um verdadeiro reformador de costumes e de restaurador de antigas tradições romanas, ele chegava a se surpreender com aquela atmosfera, sem conseguir compreender a razão daquele oceano de paz e fortuna. Ainda mais pela antiga história, pelo passado do povo romano, que era bem tumultuoso, de conflitos, de guerras sangrentas. Então, todos estavam muito surpreendidos e com esta enigmática sensação de paz e tranquilidade. Era como se o mundo, ele pressentisse e respirasse a chegada de tempos, novos tempos, como se estivessem no limiar de uma verdadeira transformação, de uma verdadeira revolução. É claro que, pelas próprias limitações, os historiadores, a própria
história costuma se fixar nos grandes feitos dos homens, dos imperadores, dos reinados daquele momento, que são temporários e perecíveis. Quando, na verdade, aquela atmosfera refletia a chegada da Boa Nova, a chegada do Evangelho, a chegada do Salvador. Era a aproximação e a presença do Cristo, o motivo para que tantos corações sentissem esta estranha euforia, mas sem que conseguissem precisar ou explicar a razão daqueles sentimentos tão elevados e tão transformadores. Enfim, a paz e a verdade se espalharia pelo mundo. Aliás, não só o Mestre estava chegando, mas uma legião de espíritos, não conhecidos pelas conquistas bélicas ou pelas glórias da matéria, e sim os humildes pescadores de homens, pescadores de almas, sinceros e fiéis seguidores do Cristo, e que nos traria a referência e o exemplo para a posteridade. Enfim, é um capítulo pequeno, mas que desenha claramente a intervenção espiritual sobre os caminhos do mundo, sobre os nossos próprios caminhos. É como a espiritualidade, ela se mobilizou intensamente para preparar este terreno, para a chegada deste momento, em que se abriria para a humanidade as portas para uma nova era, para um novo ciclo. E o Mestre entregaria o maior código de amor e de fraternidade que se tem notícia. Em resumo, nós podemos dizer que o Cristo teve a difícil tarefa de personificar e de transmitir o pensamento de Deus aos homens. Boa Nova, inclusive, expressão que dá nome a esta obra e ao capítulo em questão, significa boa notícia, notícia feliz, notícia alegre, notícia fortunosa, que Jesus, aliás, legou à humanidade para nos libertar de nossos padecimentos, nos libertar das nossas aflições. E olhem, apesar dessa história passar há mais de 2000 anos, o Evangelho, que é sinônimo de Boa Nova, que é esta mensagem permanente e rica dos céus, se imortalizou como a obra mais transformadora e fantástica do mundo. Pois o Evangelho é isso, é fonte de vida, é fonte de alegria, é fonte de recomeço, é fonte de transformação, onde o novo determinismo não se pauta mais pelo determinismo da guerra, pelo determinismo da violência, pelo determinismo da morte, pelo determinismo do orgulho e do egoísmo, e sim o determinismo do amor, da verdade, da misericórdia e da compaixão. Vejam, meus amigos, que magnífico que é pensar que o Cristo, um espírito crístico, que ele desce do plano superior da vida, destinado às almas puras, destinado às almas felizes, e mergulha neste mundo, este mundo denso, este mundo primitivo, para anunciar as verdades eternas e nos proporcionar este roteiro magnífico na busca da transformação
da conquista dos valores espirituais. Eu iria até além e diria que a vinda do Cristo é a boa nova de que todos anunciavam. Anunciando que as promessas e profecias acerca da salvação dos homens, acerca da libertação das almas, estava sendo cumprida. O Cristo, como eu posso dizer, ele foi a personificação do Evangelho. Ele foi a personificação da Boa Nova, o centro deste caminho, a verdade que liberta, mas acima de tudo, o amor que cura. E sabem que enquanto, para finalizar, estava fazendo essa palestra, eu acabei me lembrando de uma passagem bem breve que nos traz o relato do Evangelho, da Bíblia, que é quando Jesus pacifica a tempestade, que é quando Cristo e os discípulos estavam a fazer a travessia de um lago, uma lagoa, e de repente o mundo caiu. Tempestades, ventos violentos, o barco estava quase a se partir. E o Cristo lá permanecia na paz, tranquilidade, dormindo na polpa do barco, da embarcação. E os discípulos já foram correndo para lá e para cá, acordaram o Cristo desesperadamente, falando: Mestre, não estás vendo que estamos prestes a morrer, pelo amor de Deus? Aí o Cristo pacientemente acorda, olha para aquele caos, aquela tempestade que estava acontecendo, e ele só olha para os ventos, olha para os mares e diz: cala-te, aquieta-te. E tudo voltou para a mais simples normalidade, como se aquela tempestade nunca tivesse ocorrido. Aí o Cristo olha para os seus discípulos e fala: por que estavam com tanto medo? Não tens fé? E na verdade, essa travessia, meus irmãos, essa travessia da lagoa, essa travessia do lago, do mar, enfim, simboliza a jornada do ser espiritual. Nós somos seres de travessia. Nós estamos na busca de um novo horizonte, de uma nova direção, buscando a nossa essência, buscando a nossa razão, buscando, enfim, a Deus. E as tempestades, as calamidades, as dificuldades, elas são próprias deste caminho. As montanhas das dificuldades. Mas o Cristo, enfim, o Cristo é essa alvorada, a boa nova. Ele é a nossa referência, ele é a calmaria da tempestade. E mesmo quando, meus irmãos, nós nos virmos cansados, mesmo quando nós nos virmos esgotados, nos sentirmos à beira de um abismo emocional e pessoal, este livro e toda a obra do Cristo, ele nos mostra que o Cristo lá sempre está. Esteve, está e estará, carregando, compartilhando desta cruz conosco. E assim, meus irmãos, após introduzir este renovador, maravilhoso projeto de conhecimento, de descoberta, de revelação para as nossas almas, que nos permitirá este encontro e esta aproximação com o Mestre, que nos permite se apaixonar pelo Cristo, pela sua proposta, pela sua razão, e que nos permite também acreditar em nós
em nossa razão, em nosso propósito, em nossa jornada pessoal e em que medida nós podemos fazer a transformação de nossas vidas. Só podemos, Senhor, diante de tamanha graça, olhar para Ti, olhar para os céus e render-lhe o agradecimento, Senhor, por almas tão simples ainda e tão ignorantes, mas que buscam esta jornada valorizando o Espírito, valorizando o Evangelho, se firmando pela boa nova e assim proporcionar verdadeiras revoluções em nossas vidas. Ah, Senhor, o Senhor tanto nos oferece, tanto de graça que o Senhor nos proporciona, mas muitas vezes ainda permanecemos com os olhos fechados, Senhor, distantes, ou ignoramos a Tua presença em nossas vidas. Mas é quando nos reunimos e nos recolhemos, Senhor, em nossa intimidade, que nós reconhecemos o Teu amor e a Tua misericórdia por nós. E que o Senhor não desiste de nenhum de Seus filhos, pois acredita nas criaturas que o Senhor criou, pois são feitos da Tua essência. Então que possamos honrar-Te, Senhor, sermos fiéis a Ti e assim fazer e proporcionar verdadeiras transformações e reformas em nossa vida. Um dia, um passo de cada vez, firmados em Ti, Senhor, e firmados no Cristo. E para assim darmos por encerrada esta participação, que possamos então realizar a prece que nosso Mestre assim nos ensina, para que aprendêssemos a conversar contigo, Pai. Assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males. E que assim seja.